Agora que já mostramos as vantagens do leilão de imóveis, vamos examinar mais a fundo como funcionam os leilões, como é o esqueleto. Existem fundamentalmente dois tipos de leilões, o judicial e o extrajudicial. Nesse vídeo vou falar do leilão extrajudicial. Roda a vinheta. Pessoal, leilão, dedão no like, dedão no like. Além disso, convido você a se tornar assinante do canal. Você já vinha aqui regularmente, por que você não coloca logo esse dedo no assinante aí? Ao contrário, comecemos. Ao contrário do leilão judicial, quem realiza o leilão extrajudicial é o banco, sem nada que o judiciário entre no meio para cobrar a dívida. O banqueiro de cartola cheio da grana? Isso mesmo, colega. Para entendermos como funciona o leilão, temos que entender o que é uma alienação fiduciária de imóvel. Quando a pessoa quer comprar um imóvel e vai financiar, a propriedade do imóvel é transferida para o banco. Você financia e se torna o fiduciante, ou seja, a propriedade não é sua, ela vai para o banco. O banco se torna proprietário fiduciário. Você que fez o negócio se torna fiduciante. Tá? O banco literalmente é dono do imóvel. Você tem a posse do imóvel, você tem todas as responsabilidades da posse do imóvel, mas o banco tem a propriedade. Isso vem de Roma, a Roma da toga. Sim, naquela época, o amor, aquele tempo dos homens tomando banho nos bancos públicos, dos banhos públicos, enquanto o escravo trabalhava e Roma ia, e o exército ia para o fim, até os confins do mundo conhecido. Em Roma, você tinha uma situação que é a fidúcia. Nela, o que é a fidúcia? Se a pessoa tivesse uma casa, tivesse um burro, quisesse uma carroça e quisesse um empréstimo, por você não virar escravo, né? Porque acabou a escravidão por dívida, né? Na Lex Portilha de Roma, que a pessoa poderia fazer? Poderia transferir a propriedade para o emprestador. Aqui, o direito de propriedade é separado. A pessoa que financia exerce uma função de proprietário, mas sem os direitos e obrigações. É apenas proprietário documental. O, agora, a pessoa que deu bem garantia é que exerce as funções de proprietário mesmo sem ser. Tem que fazer a manutenção, tem que pagar a despesa, tem que integrar o posse. É responsável pelo documento, pelo condomínio. Mas a propriedade é do banco que financiou. Se a pessoa que financiou pagar o empréstimo, ela tem o direito assegurado do quê? De ter a propriedade definitiva e aí se tornar dona de plano de direito, né? Cancela a propriedade. O gerente do banco, com firma reconhecida, autoriza o cartório a cancelar. E aí nós temos o registro definitivo da propriedade. Agora, o que acontece se não pagar? Consolidação. O banco vira dono pleno, tá certo? O banco, você não pagou, o banco te notifica, não pagou, o banco, sem falar com você, sem sua autorização, ele mas fez a sua, mas te notificou, tem que te notificar. Vai ao registro de imóveis e transfere para o nome dele, está na lei. E não precisa de juiz nenhum, precisa apenas notificar da transferência. Artigo 26 da 951497, né? Vencida a dívida, consolidar-se-á a propriedade em nome do fiduciário. O banco, que é o proprietário apenas documental, né? O fiduciante, a pessoa que tem o empréstimo, tem todos os encargos de proprietário, mas não é proprietário. Quem é proprietário, mas é um proprietário apenas no papel, é o banco. Agora, se você ficar inadimplente, o banco vai lá e se torna proprietário pleno. Tá? O fiduciante será intimado por oficial a responder à prestação vencida
os juros convencionais, as penalidades, encargos, além das despesas de cobrança e intimação. Certo? Efetuar a intimação. Feita a, decorrido o prazo que se trata o artigo 1º, o registro de imóveis, certificando deste fato, promoverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento do imposto de transferência e, se for o caso, do laudeiro. O que é isso aqui? O banco ele é dono de papel durante o financiamento imobiliário, porém, se não pagar de jeito nenhum, ele se torna dono definitivo. Certo? Não tem discussão. Se torna proprietário definitivo aí do imóvel. E aí, o que acontece? O banco se tornando proprietário, o que ele vai fazer? Vai fazer leilão para recuperar o seu crédito. Tá? E esse é o esqueleto aí, então, dos leilões extrajudiciais. O banco, a entidade do sistema financeiro de habitação, leiloa imóveis em razão de empréstimos não pagos, de prestações não cumpridas, com o objetivo de recuperar os seus créditos, né? E aí vai fazer o leilão. Esses leilões têm duas fases, né? O primeiro leilão é o valor de avaliação, o valor dado pelo banco, e, em segundo momento, o valor total da dívida. Aí você arremata. Isso aqui não tem nada de tarefas. Até aqui nós não temos tarefa exclusiva de advogado, tá? E não temos juiz. Agora, quando começa o trabalho? Quando que a pessoa que arrematar, ela se torna proprietário definitivo. Tá? Ele recebe uma carta de arrematação, se transforma em proprietário. Porém, ainda não é o suficiente. Ele é proprietário, mas não tem acesso à propriedade. O morador ainda está lá. E qual é a parte de natureza jurídica que você tem? É a emissão de posse. Você tem a posse daquilo que já é de propriedade do arrematante. Não é mais propriedade de quem pegou emprestado. Quem pegou emprestado já perdeu o imóvel pela consolidação. O trabalho jurídico, nesse caso principal, é entrar com ação judicial para tirar o morador do imóvel. Tá? Você se sente culpado de tirar alguém do imóvel? Não. Pensa o seguinte, para que os bancos podem fazer empréstimos imobiliários, para que os bancos façam empréstimos imobiliários, é preciso que não pagar seja punido, senão o banco não empresta. O sistema de financiamento imobiliário se sustenta no fato de que, se há inadimplência, você perde a casa. Senão, ninguém financia a casa de ninguém. Certo? Ela é uma exceção das proteções de bem de família. Certo? O devedor não deve o devedor deve deve no banco, e milhares de pessoas pegam emprestados. E um percentual, normalmente muito pequeno, tá? Não dá nem 2, 3%, no máximo, não pagou o empréstimo. O que é preciso? E aí, qual é a única maneira de fazer o sistema funcionar? Não, tirando esses inadimplentes. Senão, ninguém vai emprestar mais para nada para ninguém. Tá? Já estamos chegando. Essas são as explicações básicas. Já estamos chegando ao fim, mas vamos terminarmos. Quero que vocês conheçam os X imóveis, tá? Que é o principal do leilão extrajudicial, são os X imóveis. Que é o site da Caixa Econômica Federal para imóveis. E uma das vantagens
dos leilões extrajudiciais é que você pode financiar o leilão, tá? Colocar o imóvel em garantia e financiar o leilão. E com isso, nós terminamos a parte de leilões extrajudiciais. Caso queira participar como investimento, e procure seu advogado de confiança. Muito obrigado. Mas vou abrir aqui, antes de terminar, vou abrir e mostrar aqui o site. Tá? Venda online de imóveis da Caixa, oportunidade está on. Tá? Primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, venda direta. Aí tem 2 leilões, eu tenho licitação aberta e venda direta. Tá? Muito obrigado.